Olá, boa noite. Como vai? Bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, uma quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Muito bom estar com você mais uma vez nesta primeira semana do ano novo, não é? Que mais do que um ano novo seja um ano saudável, produtivo e abençoado por Deus, não necessariamente nessa ordem, né? Principalmente que tenha Deus acima de tudo, porque aí as coisas vão fluindo aí na sua vida, dos seus próximos e queridos, dos que te amam, dos que você ama, enfim. Boa noite, está no ar o Opinião. Hoje, você viu aí, né, ela de verde, Esperança, a Teté Bezerra, que é secretária de Estado de Agricultura Familiar, que se mantém no cargo para este próximo governo, tem missões novas, demandas novas, e é delas que a gente vai falar, além de, evidentemente, pedir aqui para a nobre secretária um balanço deste ano que ela esteve, que ela começou lá em 2022, no começo do ano, está fazendo um ano aí na dianteira da pasta, mas tem muita coisa que a gente sabe que está acontecendo, que ela vai falar aqui conosco, fazendo um breve balanço de 22 e aquilo que vem pela frente, as perspectivas para este ano de 23. Tá certo? Ah, você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? 999322529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Professor Lourenberg e eu aqui há quase 3 anos já, né, rapaz? Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Que sejam 3 de uma série de... Muitos 3. Muitos mais 3. Então, a gente está aqui, enquanto o Dorelio deixar, a gente vai falando aqui, vai perturbando a cabeça do... Mas, enfim, é um prazer imensurável estar com você aqui, porque aqui a gente traz a informação diretamente da fonte. Por exemplo, quer saber de agricultura familiar? Vamos na fonte, que é a secretária ex-deputada federal, Teté Bezerra, que aqui está conosco. A senhora poderia, caríssima secretária, primeiramente, boa noite, feliz 2023 para a senhora, viu, para a sua família inteira. Desse período aí, nesse período que a senhora está ali, desde o início do ano passado, o que a senhora pode elencar de principais avanços na SEAF? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite, hoje aqui ao vivo. Ao vivíssimo. É a oportunidade que nós temos de estar aqui para estar conversando um pouquinho sobre a Secretaria de Agricultura Familiar. Como você falou, Paulo, eu tive ano passado o convite do governador Mauro Mendes, né, de ocupar a Secretaria de Agricultura Familiar. Agora, em dezembro, aliás, acho que hoje faz 9 meses, que eu assumi dia 4 de abril, hoje é 4 de janeiro, e que estamos à frente da Secretaria. É uma secretaria muito importante para o nosso Estado, tendo em vista que a agricultura para o nosso Estado, para Mato Grosso e para o país, a agricultura em Mato Grosso ela tem se despontado, principalmente a agricultura de larga escala, a agricultura dos produtos que são comercializados através de commodities e que, inclusive, contribuem muito para a balança comercial do nosso país. Então, a agricultura para exportação, né, para a transformação dessa agricultura em proteína animal, como a maioria do que a nossa soja e o milho é produzido aqui no Estado, acontece, não só aqui no Brasil, como também nos países para quem a gente exporta, tem se destacado de toda maneira. Houve muito investimento em pesquisa, em novas tecnologias de plantio, e nós temos aproveitado toda a situação geográfica do Estado que tem possibilitado que Mato Grosso tenha já a primeira, segunda, já está indo para a terceira safra no mesmo período,
e um aproveitamento, né, do solo e desse espaço, né, desse território que nós temos, que tem sido fabuloso. Esse é um retrato de uma parte da agricultura do estado de Mato Grosso. O outro retrato é diferenciado, é a da agricultura familiar. Esse retrato dessa produção dos grãos, principalmente da soja, do milho, né, do algodão, acontece nas médias e grandes propriedades, principalmente nas grandes extensões territoriais. A outra face que eu estou me referindo, é a face da Secretaria de Agricultura Familiar, que é especificamente para as propriedades de até 4 módulos fiscais e que tem algumas características próprias. Por exemplo, a mão de obra para a produção ela é familiar, também para ser caracterizado como agricultura familiar, a família pode, com certeza, também ter a mão de obra de outros trabalhadores, além da mão de obra familiar, mas também ter aquilo como a fonte de renda para aquela família. Nessa situação, professor Lorenberg, nós temos em Mato Grosso 105 mil famílias. Isso que eu ia perguntar. Hoje o universo compreende 105 famílias. 105 mil famílias nessa situação. Em diversas situações, ou assentamentos da reforma agrária, que são feitos pelo INCRA, ou em projetos de assentamento também pelo Intermate, né, que são outros programas, ou de crédito fundiário, ou comunidades tradicionais como os quilombolas, e até também as próprias aldeias indígenas. Nós temos no estado de Mato Grosso, de todas as etnias, em todas as aldeias, nós temos 45 mil pessoas, 45 mil indígenas no interior do estado de Mato Grosso. E muitos desses indígenas também fazem as suas roças tradicionais, fazem a produção da sua subsistência. E dentre essas 105 mil famílias, nós temos também aquelas que a gente poderia estar dividindo, né, entre aquelas que produzem apenas para sua subsistência, aquela que tem a sua hortinha no quintal, aquela que tem os animais de pequeno porte ali, os frangos no terreiro, né, uns 2, 3 porquinhos lá no chiqueiro, né, apenas para alimentar a família, que produz a farinha que vai consumir o ano todo, que planta o feijão na época, que tem a mandioca no terreiro, né, as bananeiras ali para as frutas de uma maneira geral, para poder alimentar aquela família, e até as famílias, filhas dessa família que hoje estão na cidade, muito recebem dessas propriedades. Pois é, eu vou só dar porque é tanta coisa boa que a gente está falando aqui, ela está falando aqui e passando um fio na minha cabeça, assim, né? Só queria chamar o Lorenberg para... porque se eu não chamar ele para conversa, ele fica bravo comigo, aí ele vai lá para o Dorileu, fica falando, oh, Paulo, não sei o quê. Então, Lorenberg, por favor, esteja à vontade. Eu estou brincando, ele não é nada disso, não. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. A segunda vez que a senhora vem aqui, o nosso programa ganha, e ganha muito com a presença da senhora. O amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença da senhora. Secretário, eu tenho aqui 4 temas, 2 voltados ao seu desempenho dentro da secretaria e 2 com relação à agricultura familiar, mas não necessariamente no desempenho que a senhora teve durante esse período todo. E mais uma reflexão. E o primeiro é um tema de reflexão que eu vou pedir para a senhora fazer. Até porque eu sei que há muito tempo, muito antes de ser secretária, a senhora já estava batalhando e brigando com a questão da agricultura familiar. Eu tenho aqui um trecho do presidente Neurilan Fraga, presidente da Associação Mato Grossense Municípios, no site do próprio governo do estado. Ele diz o seguinte: Mato Grosso hoje possui mais de 105 mil pequenos produtores, muitos deles vivendo de Bolsa Família, muitos deles não conseguem produzir nem por sua subsistência, a maioria concentrada nos municípios pequenos, onde o prefeito não tem condição de fornecer, nem mesmo dar assistência técnica
para cada um deles. Fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas, secretário, vou fazer as 3 juntas para a senhora ter mais tempo para reflexão. Na primeira, na opinião da senhora, esses pequenos produtores aqui citados pelo presidente da Associação Mato Grosso dos Municípios são integrantes do agronegócio ou não? E por quê? A segunda questão, se o são, secretária, por que eles não recebem os mesmos benefícios, os mesmos incentivos dos empresários do agronegócio? E a terceira, no dia 29 de junho de 2022, foi anunciado o Plano Safra 2022-23. Ao todo, são 340,88 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho deste ano em operações de financiamento, do custeio, da comercialização e de investimentos. Eu pergunto à senhora, até onde eu sei, nenhum centavo desses 340,88 bilhões toca para aquele pequeno produtor. Ora, se não toca nenhum centavo para ele, secretária, esse pequeno produtor é agronegócio? Bom, eu acho que essa a última reflexão sua, você já traz a resposta para a sua primeira indagação. Bom, primeiro falar do presidente Neurilan, presidente da AMM. Neurilan é um grande parceiro, uma pessoa que tem visão com relação à agricultura familiar. Quando meu marido foi governador, ele foi parceiro dessa gestão, contribuiu muito, trabalhou muito conosco, e a gente sabe do seu compromisso disso de quase 40 anos atrás, e ele continua ainda defensor dessa questão. O que ele relata com relação a esse quadro que ele desenha da agricultura familiar é a realidade. É exatamente isso. 105 mil famílias, como eu falei, né, que muitas vivem da subsistência e muitas estão aguardando e esperam, né, inclusive que desse recurso que você fala na segunda reflexão sua, que seria a questão do incentivo e dos recursos liberados aí para a safra 2022 a 2023, para a agricultura familiar houve o inverso. Enquanto se há abundância de recursos, né, para financiar a safra do agronegócio, né, da grande produção, da produção em escala, como eu tinha colocado, da produção daqueles que produzem produtos que são commodities, que são balizados o seu preço e a sua comercialização em dólar, que não é a realidade da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela produz para o consumo nosso. Para a segurança alimentar brasileira, é importante nós termos a agricultura familiar consolidada no nosso país. E aí eu falo a nível de país e não só a nível de Mato Grosso. A nível de Mato Grosso nós temos um desafio a mais, porque mais de 70% do que nós consumimos na mesa, na sua casa, na minha casa, na casa das pessoas que estão nos ouvindo, de hortifruti, não vem daqui de Mato Grosso. Nós importamos banana, mandioca, da Bahia, do Espírito Santo. Até queijo que eu vi outro dia na feira, que vem da Bahia. De Goiás, de Rondônia, que é um estado muito menor que o nosso, e ainda existe isso. Então, e nós temos capacidade de produzir? Temos solo fértil? Temos povo trabalhador? Também. Mas nós temos essa grande dificuldade. Nós temos 2 problemas que são entraves e que dificultam o próprio acesso ao crédito. Que tipo de entrave? Burocrático mesmo? Porque a Desenvolve-MT, por exemplo, abriu aí toda uma série de oportunidades para que as pessoas tivessem esse acesso aí. Não chegou lá na agricultura familiar? O entrave se dá, Paulo, quando mesmo o MT Desenvolve, quando vai liberar um crédito, ele segue as normas e as leis que estão estabelecidas no país do Banco Central, onde as pessoas têm que ter documentação da área. Então, nós não temos a regularização fundiária realmente
acontecendo nessa agricultura familiar. Nós temos um grande número de famílias que precisam de ter o título da terra. E dessas mais de 100 mil famílias, mais de 70% são originárias de assentamentos da reforma agrária do INCRA. E o INCRA, nos últimos anos, nos últimos 4 anos principalmente, emitiu muito pouco títulos de terra, né, títulos desses lotes para que os produtores pudessem ter essa regularização fundiária, assim como também a própria regularização ambiental. Se você não tem também a regularização fundiária, fica mais difícil você ter a regularização ambiental. Então isso é um impedimento para você ter acesso ao crédito, né? Apesar de que também nos últimos 4 anos foi diminuído muito os recursos do PRONAF, que é a linha de crédito da agricultura familiar. Então, na verdade, essa reflexão que você faz, professor, realmente ela tem tudo a ver. Eu acho que essas liberações que acontecem não são para a agricultura familiar, né? E o que a gente defende, e esse é um desejo do governador Mauro Mendes, e é um desejo que a gente tem também, comunga dessa mesma ideia, de que esses que estão em todos esses municípios dito aí pelo nosso presidente da MM, né, nos municípios mais distantes, nos municípios mais pobres do estado, né, eles precisam transformar aquela parcela, aquela propriedade de 5 hectares, de 10, de 20, de até 100 hectares, né, porque são 4 módulos fiscais, um módulo fiscal é 25 hectares, 4 módulos seriam até 100 hectares. Eles transformem essa propriedade numa propriedade produtiva, que possa produzir e que possa comercializar. Como eu estava dizendo no início da minha fala, tem aqueles que têm para subsistência, que querem apenas produzir, e eles estão felizes com isso, estão acomodados nessa situação e querem continuar assim. Mas também tem uma outra fatia, que é maior até do que essa de subsistência, que quer produzir, que quer comercializar a sua venda, que quer ver as alternativas que temos de produção de algumas cadeias produtivas que possam ser rentáveis para a sua família. Ele quer trazer, ele quer melhorar o carro que ele está levando, levar a produção dele para a cidade, ele quer dar mais conforto para a família dele, ele quer ter acesso a novas tecnologias, ele quer ter acesso a internet na sua propriedade rural. Então, ele precisa também de ter do poder público o olhar diferenciado, né, para oferecer essas situações, como também até para orientar. E aí vem, então, a questão da assistência técnica, da importância de você ter assistência técnica orientando esse produtor, né? Orientando no manejo que ele tem. Por exemplo, nós temos hoje mais de 70% dessas 100 mil famílias, elas estão produzindo leite, né? Então, fazem a questão do leite, da produção do leite na sua propriedade como uma principal atividade econômica, né? Mas é uma coisa bastante complexa, porque para você produzir o leite, primeiro você tem que ter um rebanho de qualidade, uns animais de qualidade em condições de produzir o leite. Você também tem que ter uma propriedade preparada para gerar alimentação para esse gado. O próprio leite que está sendo retirado ali daqueles animais, ele tem que ter todo o contexto, né, para tirar o leite, para armazenar o leite, tem que ter um laticínio próximo, né, tem que ter uma cooperativa próxima que vai adquirir esse produto e vai comercializar e vai vender e vai comprar desse produtor. Então, é uma cadeia toda que se constrói, né, quando você pensa nisso. Então, a orientação, por exemplo, e o governo tem feito isso. Você perguntava uma reflexão do ano de 2022, por exemplo, nós avançamos muito nessa questão do melhoramento genético desse gado de leite, né, para que esse gado, que às vezes é um gado que está ali, ele está dando o mesmo trabalho que daria um gado, uma vaca que daria 10 litros, 12 litros de leite, e está dando 4 litros, 5 litros de leite só. E quanto mais leite ele tira, mais ele vai poder vender, e mais retorno econômico ele vai ter para a propriedade dele.
Então, o governo do estado tem 3 ações muito importantes que vai e está trazendo já uma mudança da qualidade genética desse gado que está sendo utilizado para a produção do leite, né? Mas não é importante só o melhoramento genético, nós temos que pensar também na alimentação desse gado, nós temos que pensar em recuperação de pastagens, nós temos que pensar em plantar e ter silagem, fazer uma silagem, né, para que na época e no período da seca, que é grave aqui no estado de Mato Grosso, tem épocas de seca aí que os animais padecem mesmo, emagrecem muito, deixam de dar o leite porque não tem alimentação correta. Porque incentivar os açudes, né, abertura de açudes, só que isso tem que ter também um trabalho em parceria com a SEMA, né, para não ter aquele problema de daqui a pouco vir gente apontar, ó, você está infringindo a lei ambiental e... Não, mas isso tem sido feito, nós temos tido muita parceria com a Intermate, com a SEMA, né, dessas discussões e nas ações também. Eu tive o mês passado visitando ali a região de Cáceres, junto com o nosso técnico lá da regional de Cáceres, visitando um assentamento quase próximo já lá com a divisa da Bolívia, onde é muito interessante o trabalho que eles têm feito de captação de água, né, com cisternas de águas de chuva, né, de armazenamento dessa água em determinados espaços feitos ali dentro da propriedade, em açudes, né, dentro da propriedade. E essa água serve não só para, às vezes, irrigar algum pasto, que é onde está plantado alguma capineira para poder ser transformada numa silagem para o gado, né, assim como levando água, inclusive, para muitas propriedades. Então, são projetos interessantes, importantes e que são levados através dessa assistência técnica que eu falei. A Empaer hoje ela está no 141 municípios de Mato Grosso, né? Em 120 nós temos escritório com técnicos e em 20 e pouco nós temos municípios que esses colegas fazem também assistência técnica nesses 20 outros municípios. Mas ainda não é suficiente, ainda nós temos que ampliar mais a assistência técnica no estado de Mato Grosso. E a gente tem feito uma discussão também profunda com a Empaer, né, de nós termos outras opções de assistência técnica, não só presencial, mas assistência técnica híbrida, onde o produtor lá no campo possa estar detectando algum problema na pastagem do seu animal, ou algum problema, né, no gado ou no bezerro que nasceu, e ele pode ali, hoje a internet tem chegado e avançado muito em todo o interior do estado, então ele possa ali filmar, né, algum problema que aquele bezerro esteja tendo, ou aquele animal esteja tendo, e enviar para o técnico, né, e ele pode online fazer essa orientação, né, de como atender melhor aquele animal, ou aquela pastagem, ou aquela cultura que precise de uma ação da assistência técnica. Legal. Precisa mesmo, precisa fortalecer isso aí. Além dessa questão técnica aí, tem a primeira parte da resposta da secretária aqui, que é aquela questão da burocratização, né, que há de o cara precisar do recurso e ficar refém daquela lista que é imposta não pela MT Desenvolve, mas pelo mercado financeiro, pelos bancos, né, pelo Banco Central, aquela política que tem que ser, porque senão o cara vai dar mesmo com a flexibilização que o governo do estado, né, com esse fundo de aval, o governo fez das tripas coração, a gente sabe que a gente noticiou aqui, né, facilitando, flexibilizando. Mesmo assim, tem muita gente que encontra dificuldade em acessar. Gente, inclusive, ligado à agricultura familiar. E aí dá a bronca de alguns aí, o Botelho, eu vi o Botelho falar, não só agora na posse, né, lá que teve, mas sempre quando vem aqui também, lá na tribuna da Assembleia também, sempre fazendo esse tipo de cobrança para que haja maior espaço para a agricultura familiar. E talvez seja esse um dos desafios aí para desburocratizar
cara lá, o cara do leite, o cara da piscicultura. Piscicultura, rapaz, por que rende tanto, dá tanta margem para as pessoas, né, oportunidade? Por que isso não é incentivado mais? Enfim, o Opinião está no ar com a Teté Bezerra, ela secretária de Estado de Agricultura Familiar. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela sobre a expectativa dela quanto ao Carlos Fávaro lá no Ministério, né, do Lula, Ministério da Agricultura. Mas isso daqui a pouco, a gente volta no instante só. Então a gente já está de volta aqui com o programa Opinião e hoje entrevistando aqui a ex-deputada federal, atual secretária de Estado de Agricultura Familiar, esposa do nosso caríssimo Carlos Bezerra, a Teté Bezerra, e que continua conosco aqui, não é? A gente vai agora para um recado muito importante, rapaz. Você sabe que tem as festividades aí, houve, né, de dezembro, Natal e Papai Noel, presentes, e tem a campanha Natal Premiado CDL, que continua agora no começo de janeiro. Chegou a campanha mais esperada do ano. É o Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. Ah, e elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso. Dado o recado então da CDL e seu Natal Premiado, que agora adentrou janeiro, vai até o dia 8. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tem algumas notícias importantíssimas aí, ó. Todas são importantíssimas. Nós pensamos ali duas. O PROCON aqui do Estado, por meio da Coordenadoria de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, iniciou nesta quarta 4 fiscalização em postos de combustíveis para coibir possíveis práticas de preços abusivos. Pois é, os fiscais do PROCON vão percorrer 45 postos na capital e também em Várzea Grande. Além da fiscalização em si, em loco, o PROCON começou a acompanhar as verificações dos preços e apurar sua eventual elevação sem motivo justo. Os estabelecimentos estão sendo notificados a apresentar documentos que comprovem os valores de aquisição e também venda. A medida se deve a denúncias registradas por consumidores que apontam indícios de elevação de preços sem justa causa em combustíveis, principalmente gasolina e óleo diesel, também em outros produtos, bem como a qualidade e a vazão da bomba de abastecimento. Em relação à venda do etanol, ela não pode ocorrer com margem de lucro bruto acima de 20%. Sabe aquela briguinha que estava tendo entre o ministro Fávaro e o próprio governador? Então, olha só, rapaz, após Fávaro, o ministro da Agricultura, acenar bandeira branca, foi a vez do governador Mauro Mendes, do União Brasil, insinuar trégua pós-eleição. O governador
pontua que a relação entre os dois será em prol do estado de Mato Grosso. Abre aspas, ele, Fávaro, é ministro e eu sou governador. Nós vamos interfacear em coisas comuns e nunca deixarei de colocar os interesses da minha população, do meu estado, em primeiro plano, em função de qualquer problema que eu possa ter com qualquer ator político, fecha aspas, disse o governador nesta quarta-feira, ao ser questionado sobre o assunto. Mauro Mendes diz que já teve divergências com outras pessoas, mas que nunca colocou o seu interesse à frente da política. Ele ainda diz que poderá sim fazer críticas ao governo Lula, assim como elogios, e que também está apto a receber críticas. A declaração de Mauro Mendes sinaliza para um retorno de diálogo com Carlos Fávaro, que desde as eleições do ano passado havia sido desfeito esse acordo por conta da divergência política. Detalhes aí, ó, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Leonel, que não é o Messi, mas que era o Brizola, Leonel Brizola, caríssimo Lorenberg, dizia que a política adora a traição, mas odeia os traidores. Isso foi colocado com muita ênfase durante esse período próximo passado aí, por conta dessa situação do Fávaro, que optou pelo Lula, em detrimento do Mauro Mendes, que estava com o Bolsonaro. E aí houve aquela coisa, aquela rusga toda, indisfarçável, viu? E agora o Mauro Mendes está diplomaticamente dizendo assim, ó, Mato Grosso em primeiro plano, mas você acha que vai ficar realmente na paz, no cachimbo da paz, ou você acha que ainda ficam alguns resquícios dessa situação aí dos dois? E olha só, com vistas a 26, né? 26. Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente, veja, os interesses do Estado e da população devem estar acima de qualquer interesse partidário. E todos nós sabemos que nem sempre isso é seguido à risca. Mas o governador age de um bom tom, ele age corretamente, aproximar do ministro, até porque o ministro é de Mato Grosso, não nasceu em Mato Grosso, mas há muito tempo mora aqui, é senador por Mato Grosso, portanto essa parceria entre o governo do Estado e o ministro da Agricultura pode render grandes frutos ao próprio Estado. Secretária Teté Bezerra, o ministro Fávaro, no governo Lula, que foi empossado agora, não existe o Ministério da Agricultura Familiar, não é? E aí isso vai recair lá na pasta do Fávaro. É necessário que se tenha essa atenção especial à agricultura familiar. O fato de ter o Fávaro como mato-grossense, né, entre aspas, né, já que ele é daqui, isso facilita? Qual que é a sua expectativa em relação à gestão do Fávaro, em especial voltada aí à agricultura familiar? Já teve algum tipo de... E essa questão do Mauro Mendes agora, e a bandeira branca, que ambos estão... Você acha que isso facilita para que haja um fluxo maior de atenção aqui para o nosso Estado? Bom, primeiro, eu acho que essa posição do governador não poderia ser diferente. Ele é um homem extremamente maduro politicamente, né? Ele sabe a importância para a economia do Estado a agricultura, né? E o ministro Fávaro também conhece, foi presidente da FAMATO, né? É uma pessoa que circula nesse meio e que nos representa, que representa Mato Grosso. Então, acho que a gente não poderia ser diferente, eu vejo com muito bons olhos e acho que é muito madura politicamente a posição do governador, né? Com relação à agricultura familiar, no governo atual, no governo Lula, a agricultura familiar foi tirada dali, né, do mapa do Ministério da Agricultura, e foi criado um ministério específico para isso. Lógico que o Fávaro vai poder nos ajudar, porque o Fávaro também é oriundo da agricultura familiar, né? Assim como o Fávaro, como o vice-governador Pivetta, como
o próprio Blairo Maggi, todos eles vieram para Mato Grosso, as famílias vieram para Mato Grosso. Né? Outro dia encontrei com o ex-governador Blairo Maggi, conversando com ele, ele falando para mim da importância da agricultura familiar, e ele falou para mim, olha, Teté, todos os grandes produtores, eu vou repetir, hein, todos os grandes produtores do estado de Mato Grosso começaram na agricultura familiar. No caso, o governador Blairo Maggi, o pai dele foi um pioneiro na agricultura, dentro da agricultura familiar, e depois a família hoje tem essa grande holding aí que tem se destacado não só aqui no estado. Bom, então eu acho que o Favaro vai ajudar Mato Grosso e vai nos ajudar nesse sentido, né? Ele é um incentivador também da agricultura familiar. Mas a agricultura familiar ela vai estar hoje em outro ministério, não mais sob o comando dele, né? Vai estar num ministério específico da agricultura familiar, e a gente espera sim que o governo possa estar discutindo questões importantes, como foi colocado, professor Lorenberg, com relação, né, aos recursos liberados para a safra do ano 2022 até 2023 e que contempla pouco. Nós temos outros programas, por exemplo, do governo federal, como o programa de aquisição de alimento, o próprio programa da merenda escolar, né, que estabelece que 30% de origem da merenda escolar, no mínimo 30%, tem que ser da agricultura familiar, né? E a gente tem visto aí pelo estado, eu tenho visitado alguns municípios que têm dado um exemplo belíssimo com relação de como que você pode aproveitar essa produção da agricultura familiar e levar para as nossas crianças que estão na rede pública de ensino, né? Essa merenda que elas passam a receber sejam oriundos da agricultura familiar. Então eu espero, e isso foi muito bom você tocar nesse assunto, porque realmente estou com muita expectativa de que esse ministério possa ser um grande parceiro nosso. Ainda hoje nós tivemos a oportunidade de estar conversando sobre isso, né? E a importância aconteceu ontem a posse do ministro lá em Brasília, e ele foi muito prestigiada, e com certeza vai ser um ministério parceiro da nossa secretaria aqui. Deixa eu só fazer então aqui, já que eu não tenho compromisso com erro, é que, Lorenberg, o Ministério da Agricultura Familiar então terá uma pasta só para... É separado. Então eu retifico o que eu falei, mas se bem que eu estava me referindo ao Favaro, que ele, sob ele, né, dentro da pasta dele, não terá a incumbência da agricultura familiar, e sim a agricultura familiar terá uma pasta merecida, né? Mas viu, Paulo, eu acho que ele desculpa te interromper, mas ele como ministro, ele vai ter o peso do ministro para nos ajudar, né? Com certeza. Um ministro de Mato Grosso, nós não podemos simplesmente desprezar uma liderança dessa que vai estar no primeiro escalão do governo, né? Então, eu acho que ele pode nos ajudar no sentido de estar intervindo, de estar também solicitando por nós aqui. Eu acho que será muito bem-vindo. Assim a gente espera, né? A atenção desse novo governo, o governo Lula, para a agricultura familiar, porque precisa realmente. Aqui no estado só são 105 famílias, meu caro, multiplicado por 3 pessoas no mínimo por família, no mínimo, né? Dá mais de 300 mil pessoas aí e que merecem essa atenção, precisam dessa atenção. Lorenberg, vou te chamar para perguntar, mas após o intervalo comercial, porque aqui tem uma ordem que está vindo aqui de cima, que se o senhor não obedecer, aí o bicho pega, né? Intervalo comercial, a opinião está hoje com a Teté Bezerra, que continua conosco. A gente volta já já. Bem, eis que estamos de volta. Você está assistindo ao vivo ao programa Opinião, hoje, quarta, 4 de janeiro de 2023. A opinião está hoje com a Teté Bezerra aqui, ao vivo, não é? E a gente vai agora, rapaz, para um recado muito importante para você que está aí, ó, queimando pestana sem saber o que faz, rapaz. Eu preciso armazenar e estocar a minha mercadoria. E o recado agora é da Maxlog. Acompanhe. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá
e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Verdade, excelência em logística. Então, pensou, precisou de armazenar suas mercadorias, sejam elas quais forem, Maxlog. Ali, ó, no Distrito Industrial, uma imensidão de estrutura esperando por você. E, ó, ali o trabalho é excelente mesmo, né? Caríssimo Kennedy, o Kennedy tem que vir aqui, porque ele, além de tudo, além de o cara que manda prender e manda soltar lá na Maxlog, ele também é presidente do Sindicato das Indústrias Químicas. Então, vamos bater um papo logo aqui, né, Kennedy, para a gente falar mais sobre essas questões todas e da nossa querida Maxlog. Agora sim, vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas à Teté Bezerra. Secretária, eu vou pedir para a senhora retomar algo que a senhora começou lá no primeiro bloco. No dia 10 de novembro de 2022, a senhora e o secretário municipal de Agricultura, o Vitor Miguel, estiveram ou visitaram assentamentos Sapiquá, Coxinha e Rancho da Saudade, ali na divisa Brasil e Bolívia, né? A senhora poderia comentar um pouco mais essa visita e qual a importância da senhora visitar essas comunidades para Mato Grosso, para a produção da agricultura familiar? E o que a senhora viu lá que chamou a atenção? Na verdade, acho que esse é o papel de quem está na função pública, né? Nós não podemos ficar fechados nos gabinetes, no ar-condicionado apenas, mas nós temos que ir a campo. Nós temos que ir lá ver as nossas necessidades, ver como a produção está acontecendo. E ali, especificamente ali naquela região, nós pudemos realmente... Nós estávamos, inclusive, com uma ação muito interessante que aconteceu no dia seguinte dessa visita, lá em Cáceres, que era a presença da Embrapa a nível nacional, fazendo o lançamento de uma banana, uma variedade de banana da terra, um produto a nível nacional, como eu disse, e que é produto de 8 anos de pesquisa. 6 anos de pesquisa na Embrapa Cruz das Almas, lá na Bahia, e aí a Embrapa, numa parceria com a Empaer, transfere esse material genético e essa pesquisa aqui para Mato Grosso, para a questão da certificação dessa pesquisa, e junto com a Embrapa fica aqui mais 2 anos acompanhando o desenvolvimento dessa variedade. E o que a gente viu? A variedade que é mais resistente, com um porte menor no tamanho das bananeiras e com uma capacidade de produzir 3 vezes mais do que as nossas bananas aqui hoje, principalmente a banana da terra, que essa variedade é uma banana da terra. E para vocês terem uma ideia, Mato Grosso, alguns anos atrás, chegou a ter mais de 70 mil hectares de banana plantada. Hoje nós temos pouco mais de 7 mil. Por que essa queda drástica? Doença. Praga. Doença, o mal de Panamá que veio e outras pragas que vieram e que arrasaram. Então é necessário ter a parceria com a pesquisa para se introduzir materiais genéticos mais resistentes inclusive a essas doenças, e que possam voltarmos a ter a questão da produção. Dessa semana a gente conversava aqui com a Baixinha, que é uma das coordenadoras aqui da central de distribuição aqui em Cuiabá, e ela dizia que banana da terra está caríssima, está muito cara. Tá mesmo.
E está caro mesmo, e faz parte da cultura nossa. Bom, nós estávamos em Cáceres para participar da abertura desse dia de campo que houve em Cáceres, que foi magnífico o dia. Nós tivemos ali a presença de dezenas de municípios que estavam presentes, com secretários, com trabalhadores, com presidentes de associação que vieram. Mas no dia anterior nós fomos nessas comunidades mencionadas por você, com o Vitor, que é nosso técnico lá da Empaer, visitando essas propriedades e conhecendo, inclusive, esse projeto da questão da utilização da água. A água, na zona rural nossa, nós temos dois problemas. Primeiro é o consumo humano. Nós precisamos de água para o consumo humano. Que temos deficiência de água, de fornecimento de água. E precisamos de água também para a produção. E elas devem acontecer de maneira diferenciada. Lógico que do consumo humano, geralmente é de poço artesiano ou de poço que tem capacidade de estar produzindo um volume de água suficiente para atender coletivamente um número de famílias e de pessoas. Já a água de consumo humano, ela vem de outra característica, né? Lá nessa região, nesses assentamentos, nós pudemos visitar algumas estradas onde eles constroem ao longo das estradas açudes que vão armazenando essas águas de enxurrada, que no período de chuva, como agora, né? Se você não tiver esses cortes e esses locais de armazenamento de água, na verdade, você contribui, inclusive, para que a estrada fique numa condição mais difícil de transitar. E quando você faz esse tipo de intervenção na própria construção da estrada, você está, além de armazenar água, você também está alimentando o lençol freático. Esse mesmo lençol freático que vai produzir a água para o consumo humano. Então, nós estivemos vendo alguns projetos lá muito interessantes de captação com cisternas, né, com calhas nos telhados, levando para um reservatório, reservatório muitas vezes indo para um açude, reservatórios mesmo ao lado da... Uma cisterna, tipo cisternas, exatamente, ao lado da casa. E toda a água utilizada ali para casa, inclusive para consumo, ela pode ser usada, porque a água é tratada, né? A água é colocado produto químico para que ela possa ficar em condições de uso humano, né? E ali nós tivemos a oportunidade de ver o que eles estavam produzindo. Ali tem muito gado de leite, ali se produz muito leite. E nós visitamos algumas propriedades que têm, e que eles inclusive usaram essa técnica em escolas, por exemplo, escolas estaduais ali na zona rural, e que quando foram construídas, alguns anos atrás, ficaram 3 anos fechadas depois de construídas, porque foram perfurar os poços artesianos e não encontraram água. E aí desenvolveram as cisternas, né, com capacidade de armazenar 100 mil litros de água, uma capacidade muito grande, e essa água serve para a limpeza de toda a escola, para banho, para alimento, não, e para molhar a horta que existe na escola, para fazer toda a utilização de água naquele recipiente, naquele espaço, naquele espaço físico ali. E ali são centenas de crianças estudando, que a escola ficou fechada 3 anos porque não tinha água, né? E através desse estudo. Então é uma técnica desenvolvida ali especificamente por aquela regional ali de Cáceres da Empaer, e que nos mostrou que efetivamente eles estão mesmo preocupados com isso, e que é uma tecnologia, pelo resultado que ela traz e pela possibilidade que ela traz, é uma tecnologia muito barata de aproveitamento racional e sustentável da água. Deixa eu correr aqui, secretária. Eu falei no bloco anterior, até a título de opinião minha mesmo, sobre a piscicultura, não é? E aí eu queria que a senhora desse aquilo que cabe à sua secretaria, que são os pequenos, não é? Por que não há um incentivo na abertura, como é que fala, construção, abertura mesmo de tanques de piscicultura,
aqui na zona rural de Cuiabá e dos demais municípios, sendo que isso já foi comprovado ser um caminho um caminho viável para que haja a sustentação do pequeno por conta dessa atividade aí. Como é que está isso hoje sendo tratado na sua pasta? Olha, a piscicultura é uma cadeia produtiva bastante complexa. Né? Para começar, a própria produção da ração, ela é bastante onerosa, ela é muito cara para o produtor e a gente só vê uma maneira disso de ser barateada, né? Se for produzida através de um consórcio, ou através de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação de produtores, porque para um produtor só montar uma fábrica de ração de peixe para poder alimentar esses animais é inviável para o governo subsidiar fica caro também. Para o governo subsidiar a questão da ração, por exemplo. É uma das possibilidades, né? Inclusive já teve a participação do Estado em alguns projetos, como falei, cooperativos ou associativos que contemplavam um número maior de pessoas e que isso era possível. Agora, não é só a questão da ração. Como é um animal perecível, muito rapidamente, precisaria ser visto também a questão sanitária. E para isso, no município onde a piscicultura está implantada, é importante se ter também a necessidade de se ter, né, a certificação municipal, né, e o selo da certificação municipal. Para você ter a certificação municipal, o município precisa, ou a unidade de beneficiamento, no caso a piscicultura, precisa ter alguns critérios que a lei federal exige com relação a isso. Precisa ter um veterinário acompanhando essa produção, precisa ter as instalações físicas para o beneficiamento desse peixe, elas precisam ser apropriadas dentro de um padrão estabelecido. E isso não é só do peixe, isso é para toda a cadeia, né, de produção de derivados ou produção animal, é preciso. Para a produção do frango caipira, para a produção do porco, para a produção do queijo, que é um produto derivado do produto animal. Então, realmente há necessidade de se ter um investimento maior, né, para se ver a questão sanitária, a questão da produção de alevinos, que eu também aqui não mencionei. A própria Empaer teve aqui na Várzea Grande um laboratório já produzindo alevinos, né, e aqui em Livramento também. Então, é importante você ter isso muito claro, que a produção de alevinos também é uma coisa importante para se ter, e também a produção da alimentação desse peixe. Então, é bastante complexa, é uma cadeia complexa, que precisa de muito investimento, que talvez seja o caso até de se ter linhas de crédito para isso específico. Por exemplo, o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, de financiamento da agricultura familiar. Né? Se ele tivesse uma linha de crédito, que poderia ser para estimular mais essas 3 fases da cadeia produtiva da piscicultura, eu acho que seria muito interessante. Legal, tem que encerrar o programa, não é? Infelizmente, deixa eu ver aqui, já me buzinaram aqui que eu tinha naquela ocasião 5 minutos, já passaram-se 2, tem 3 minutinhos para encerrar o programa. Eu só vou agradecer a senhora aqui por ter vindo mais uma vez aqui, a gentileza de ter aceito o nosso convite, que na verdade é uma forma de um espaço para prestação de contas e exposição daquilo que vem por aí, não é? Já tem lá a horta escolar, que eu sei que tem um projeto bonito, rapaz, que foi lançado em dezembro aí, que é o MT Produtivo. Tudo isso está lá com a dona Teté Bezerra, que tem essa incumbência de levar para frente isto. E o Mauro Mendes falou que foi exigente, botou a faca no pescoço, todo mundo lá. Eu quero mais eficiência ainda, de todo mundo. E aí, compra-se, né? Secretária, muito bom tê-la aqui, obrigado, viu? Que a senhora tenha êxito nessa nova gestão aí, nesse novo período que se começa agora. E esse espaço aqui, ó, Lorenberg e eu, e aqueles ali que estão assistindo,
esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado, Paulo. Só tenho a agradecer a você, agradecer ao professor Lorenberg, a TV Pantanal por essa oportunidade. Muito obrigado, agradecemos. Realmente o governador ressaltou isso que você mencionou, né? O que ele espera é que nós tenhamos essa questão da eficiência colocada com a eficiência no trabalho nosso que vai beneficiar a sociedade, que vai beneficiar o todo do estado de Mato Grosso, esteja cada vez melhor. Né, seja mais eficiente e mais claro e mais objetivo e que realmente alcance um número maior de pessoas. É isso que a gente espera. Muito obrigado. Bom ano novo para todos. Bom ano novo para a senhora também. Saúde, tá? Obrigada. Que o zeloso guardador cuide bem. Um abraço lá para o Bezerra. Fala que mandar um abraço para ele vir aqui providenciar com a gente também. Que ele conhece tudo de política. Ah, rapaz do céu. Aquilo lá sabe. Ele veio aqui e deu uma aula para todo mundo aqui. Carlos Bezerra. Lorenberg se encontra então amanhã. Até amanhã. Amanhã aqui com o vereador por Cuiabá, Demilson Nogueira. Ó, tem assunto AUFA para a gente abordar aqui, saúde, tarifa de bicho. Demilson Nogueira, às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Amanhã, até lá, fica bem, fica com Deus também.